vereador Amauri, os inspetores Marco Antônio, Reudela e Farias, o corregedor, o senhor Nicola, e o procurador, o senhor Carlos Antônio, e dizer assim que a gente vê, né, na condição de representante dos trabalhadores da Guarda, com bons olhos, a possibilidade de reformular o regulamento disciplinar. Assim como disse o procurador aqui que falou antes de mim, a gente precisa modernizar, acompanhar as mudanças que vão ocorrendo no mundo. Quando o regulamento disciplinar foi escrito, as redes sociais, por exemplo, não era esse fenômeno que é hoje, ele precisa ser atualizado. E aí, já partindo até, vereador, para a proposta mais objetiva, que a gente entende que precisa ser adequada, e aí sem entrar no mérito da qualidade de quem está ocupando o espaço, de quem já ocupou, mas em 2014 foi aprovada a Lei 13.022, que trata, que a gente chama do Estatuto Geral das Guardas, e ela diz lá no artigo 13, de que os corregedores, eles têm que ter mandato. Nós precisamos nos adaptar a essa legislação. Então, essa é uma das coisas que a gente está propondo a alteração. A corregedoria, que é um outro problema que a gente tem no regulamento disciplinar, é que ele deixa discricionariedade demais para quem julga. E acaba tendo, por muitas vezes, interferência política nas decisões. E a gente tem, às vezes, dois casos bastante iguais, que tem duas decisões completamente diferentes, de acordo com o lugar na hierarquia que está a pessoa que está sendo julgada. E isso só se vai resolver tendo a corregedoria que seja autônoma de fato, em que o corregedor, que por melhor que sejam as suas qualidades, ele é indicado pelo Poder Executivo e pode ser tirado a qualquer momento, e aí talvez não tenha a liberdade adequada para poder conduzir os trabalhos da maneira que tem que ser. E isso daí, do ponto de vista federal, está taxativo lá dizendo que tem que ser autônomo, tem que ser suprido, que só quem pode tirar o mandato do corregedor, vereador, isso está escrito na lei, é a Câmara Municipal. Né? E nós não estamos adequados para isso. Então, esse é um ponto que a gente defende que precisa ser alterado. A outra coisa é que o nosso regulamento está tipificado lá em transgressões leves, médias e graves, e assim, nós temos 7 transgressões que são leves, 21 que são médias e 44 são graves. Então, qualquer coisa que a gente faça é considerado grave. Se eu tiver sem a tarjeta de identificação, ainda que seja por esquecimento, está tipificado lá como uma transgressão de natureza grave, que pode ensejar até a demissão de um servidor. Então, isso precisa ser adequado no regulamento disciplinar. Ele é aberto demais, é discricionário demais, ele é muito suscetível a interferências políticas. Né? Então, a gente entende que precisam ter essas alterações. Uma outra coisa é que, da forma como está estruturado o nosso regulamento, a nossa corregedoria ela acaba sendo exclusivamente cartorial. A gente entende que nós precisamos ter uma corregedoria autônoma, forte e independente para pegar qualquer desvio de conduta dos trabalhadores, porque tem que proteger a sociedade, como bem disse o procurador que me antecedeu. Né? E hoje, né, e aí não é por culpa de ninguém, mas a legislação estabelece assim, a corregedoria ela é um mero cartório, que escuta as pessoas, analisa papel, mas não tem condições estruturais de pegar, infelizmente, nós temos muito poucos na guarda, mas se eventualmente acontecer, pegar o guarda ladrão, né, alguém que eventualmente possa se corromper, a estrutura que a gente tem hoje não consegue atingir isso. Mas se o camarada tivesse sem a cobertura, sabe, alguém comandou a esquerda, vou ver, ele virou para a direita, isso daí tem um monte de mecanismo para poder atingir. Então, nós defendemos, concordamos, até gostaria de sugerir aqui para o corregedor, que está em nome da secretaria, para levar ao secretário a proposta de criar uma comissão, porque é um projeto que tem que vir do executivo. Então, para criar uma comissão lá, para começar a elaborar essa proposta de alteração do RD, que eu tenho a impressão que todos nós concordamos. Então, assim, de pontapé inicial, essas são as sugestões que a gente tem
para iniciar o debate, estamos à disposição aí para construir aí o diálogo. Especial, meu nome é Márcio dos Santos, ingressei na Guarda Civil há 17 anos atrás, no ano de 2001. E assim, eu fiquei muito contente com essa iniciativa do nosso Poder Legislativo de começar essa discussão sobre uma lei que é de 2003 e que apresentou aí ao longo do tempo diversos problemas, né? Algumas soluções, diversos problemas, porque é realmente necessário inovar, talvez renovar esse regulamento disciplinar, porque algumas coisas que da aplicabilidade dele causam injustiças em vez de trazer justiça, né? É necessário ter um regulamento disciplinar na Guarda Civil Metropolitana, como todo órgão policial tem que ter o seu regulamento disciplinar, mas a gente precisa realmente revisar isso. E a Câmara Municipal abrir essa discussão é muito interessante, muito bom. Vem aqui, nesse momento, trazer diagnóstico, né? Acho que é o momento de discussão que a gente traz diagnóstico, aponta problemas na execução da lei, que depois, na discussão, podem se tornar soluções. A gente traz o diagnóstico, então vou trazer aqui diagnósticos, né? Nós temos um regulamento disciplinar que ele é um regime aberto, né? Regime jurídico aberto, diferente, por exemplo, do Código Penal, que é um regime jurídico fechado. O rol ali é taxativo, né? As penas são taxativas, o que é pena está escrito ali, o que não está escrito ali não é pena, não é crime, não é definido como crime. O nosso código, o nosso regulamento disciplinar, ele é aberto. Ali no artigo 15 dele, lá fala que são infrações disciplinares todas as condutas que ferem os deveres funcionais do Guarda Civil Metropolitano. E lá no artigo 7º, lá se lista os deveres. No 7º são 12 incisos. Os que me chamam mais a atenção são o 11 e o 12. O 11 diz lá, estar em dias com leis, regulamentos, regimentos, regimentos, instruções e ordens internas que dizem respeito à sua função. E o 12 dizem, proceder público e particularmente de forma que dignifique a função pública. Tá certo? Se você pegar o Diário Oficial e olhar as punições dos guardas civis metropolitanos, na maior parte delas vai ter ou o 11 ou o 12 do artigo 7º. Um dos dois vai estar na maior parte das punições. Porque quando não consegue classificar a conduta, nem no 17, nem no 18, nem no 19, ou joga o 11 ou joga o 12 para punir o guarda. Qual que é o problema? Se eu estou numa conduta do artigo 17, eu sei que a pena pode ser de repreensão ou advertência. Se eu estou no 18, eu sei que a pena pode ser suspensão até 120 dias. Se eu estou no 19, eu sei que a pena pode ser até demissão. Mas quando joga para o artigo 7º, inciso 11 ou inciso 12, eu não sei qual que é a pena. E aí abre um leque, né? Abre um leque para quem está me julgando, pode me dar uma advertência, uma repreensão, pode me dar uma suspensão, pode dar uma demissão bem do serviço público, né? E a maior parte das penas estão ali no 7º, 11 ou 12. Aí tem lá o proceder público e particularmente de forma que dignifique a função. Eu vou começar a apresentar alguns problemas aqui, né? No ano de 2009 teve uma festa de aniversário em comemoração não sei quantos anos da Rota. O nosso comando-geral da Guarda Civil Metropolitana foi convidado a essa festa. O subcomandante da época compareceu lá. E o UOL jogou lá um monte de foto nas redes sociais, no portal do UOL, que todo o Brasil teve acesso, e tem uma foto que está o subcomandante da Guarda Civil Metropolitana com um copão de cerveja na mão, tomando uma cervejinha lá na festa da Rota. É proceder público e particularmente de forma que dignifica a função? Não vou nem estar no mérito se é ou se não é. O problema é que ele não foi penalizado por aquilo. Eu, pessoalmente, mandei essa foto para a ouvidoria que era recém-criada. E eles falaram que não há como comprovar que aquilo seria uma bebida alcoólica. Beleza. Só que anos mais tarde, um segunda classe foi comer uma feijoada. Olha só, vereador Edir Salles, ele foi comer uma feijoada no dia de serviço dele e veio aquele copinho de caipirinha junto com a feijoada, ele tomou aquele copinho. Pois bem, ele foi penalizado com suspensão. Ficou um mês sem salário por causa do copinho de caipirinha, enquanto o subcomandante pode tomar a cervejinha dele na rota e não tem problema nenhum. Penalizado. Não foi penalizado. Um outro caso, um colega de serviço no Parque do Ibirapuera. Aí tem lá aqueles rolezinhos, a molecada ia lá fazer lá a festa deles lá no Parque do Ibirapuera, ele estava lá de serviço, e ele abordou alguns garotos que estavam tentando entrar, para verificar se não tinha bebida alcoólica, tinha uma restrição à bebida alcoólica naquela época, e tinha um garoto com um canivete, um estilete, alguma coisa desse gênero. Ele falou, olha, você não pode entrar com esse equipamento no parque. Retirou da mochila lá do garoto lá o canivete. O garoto demorou, ficou lá pro parque lá bastante tempo. O que ele fez? Ele deve ter jogado fora o canivete ou o estilete que o garoto estava. Porque ele jogou fora o objeto do garoto, ele tomou 20 dias de suspensão.
ele ficou sem 2/3 do pagamento. 2/3 do pagamento dele. Né? Porque ele jogou o canivete que o garoto podia até usar contra alguém, podia tirar a vida de alguém dentro do parque e ele jogou fora. Então são coisas que a gente vê assim, será que foi razoável essa pena de 20 dias de suspensão por causa de um canivete que ele estava ali protegendo a população? Né? Enquanto outras coisas, quando a gente vê que pessoas que estão assim mais próximas ao topo da hierarquia, mais próximas ao comando, as coisas passam, acontecem, não são penalizados. A gente conhece um dito popular na Guarda Civil Metropolitana que fala assim, o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Mas não é assim. O pau que dá em Chico dá em Chico. Francisco observa. A gente vê pessoas que estão próximas ao comando não serem penalizadas, mesmo que errem. Tem uma servidora que errou administrativamente e o efetivo inteiro de uma unidade ficou sem o pagamento da DEAC. Ela foi penalizada? É erro grave, gente. É erro grave. Então, quando o guarda que está lá na ponta e está exposto aos riscos, está exposto a errar porque ele está trabalhando, ele é penalizado duramente. Mas quando alguém que erra está próximo à cadeia de comando, a gente não vê essa iniciativa em penalizar. Então, nessa discussão de um novo regulamento disciplinar vai ter que ser uma lei, eu acredito que essa lei até deva ser um sistema jurídico aberto mesmo. Deve ser, porque é impossível a gente elencar todas as condutas possíveis numa lei. Vai ficar muito grande essa lei. Não dá para elencar lá todas as condutas que são possíveis que vão ofender a municipalidade. Pode ser um regime jurídico aberto. Contudo, as penas, as condutas que levam à pena de demissão, essas têm que ser taxativas. Porque o profissional, o policial que está trabalhando, que está sujeito a errar, ele tem que saber se aprontar aquela coisa que está ali naquele rol taxativo, ele será levado à demissão. As penas que levam à suspensão, repreensão, advertência, pode até ser um sistema jurídico aberto mesmo, porque não dá. Não vai conseguir elencar todas as condutas que podem ferir o regulamento disciplinar. Agora, eu assisto razão, acho que tem muita razão que o inspetor Podella falou, sobre os deveres. Porque, anteriormente, o meu entendimento era de que descumprir dever sequer poderia ser infração disciplinar, porque ela não estava tipificada nem no 17, nem no 18, nem no 19. Né? Mas, como é um sistema aberto, um sistema jurídico aberto, então cabe lá, o próprio artigo 15 prevê essa possibilidade de punir pela violação de deveres. Agora tem que ter dose. Não dá para você descumprir um dever e um servidor ser repreendido ou advertido e o outro ser demitido ou ficar 120 dias, 4 meses sem pagamento, né? E ter que, sei lá, fazer o quê para sustentar a família, para pagar o aluguel, para pagar as prestações que deve, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos que a iniciativa do Poder Legislativo em discutir o regulamento disciplinar. Vejo que esse regulamento disciplinar está na hora de ser revisto, sim, porque ele é um regulamento que deveria trazer justiça e muitas vezes traz injustiça, justamente por causa da pessoalidade, dessa dosimetria que não existe, do leque de punições que podem ser aplicadas em infrações que sequer estão elencadas como infração, estão elencadas como deveres. Agradeço a possibilidade de estar aqui participando, agradeço a todos da comissão e desejo um bom trabalho para vocês, que vocês consigam fazer uma boa norma para regulamento disciplinar da Guarda Civil Metropolitana. Muito obrigado. Muito obrigado.